Bem-vindo ao canal Classe de Professores, é sempre uma alegria ter você conosco. Hoje chegamos à lição 11 do nosso estudo no livro de Salmos, dentro da lição da Escola Sabatina, e a lição 11 fala sobre anseio por Deus em Sião. Essa semana vamos trabalhar um pouquinho sobre o conceito de Sião nos Salmos, conforme expresso no livro de Salmos. Esta palavra Sião muitas vezes pode causar confusão e dúvidas na nossa cabeça, né? O que significa Sião? Sião, na Bíblia, é claro, eu estou falando da Bíblia, né? É um conceito que mistura geografia, política e teologia. Interessante isso. Sião é um misto de lugar, havia um lugar chamado Sião lá em Jerusalém, ou há ainda, não é? E condição também de paz e de segurança. Então é lugar e é condição. Sião, na verdade, era o nome de uma colina a sudoeste de Jerusalém, que Davi conquistou dos Jebusitas. Você lembra que Jerusalém inicialmente não era uma cidade de Davi, não era uma cidade do povo de Deus, mas era dos Jebuseus. E Davi a conquistou. Se você quiser ler mais sobre isso, vá a 2 Samuel 5, verso 7, 1 Reis 8, verso 10. Mas Sião também era o local do templo de Salomão no Monte Moriá, segundo Crônicas 3, verso 1. Toda Jerusalém, é interessante esse estudo, essa expressão Sião, ela é elástica geograficamente, porque toda Jerusalém foi chamada de Sião em algum momento da história do povo de Deus. Porque a palavra Sião foi, digamos, ganhando novas características. Toda Jerusalém, uma ocasião, foi chamada de Sião. Isaías 33, 20 fala disso. Isaías 60, verso 14. Também Sião referiu-se não apenas a um local em Jerusalém, mas a toda a nação de Israel. Isaías 40, verso 9, Zacarias 9, verso 13. Quando você vem para o Novo Testamento, em Hebreus 12, o clássico texto, verso 22, diz que a Igreja de Deus, no Novo Testamento, chegou ao Monte Sião, ou seja, chegou ao status do Monte Sião. O Monte Sião é também o local dos salvos, 144 mil, lá no fim, no livro do Apocalipse 14, verso 1. E então esses conceitos todos, eles acabam aparecendo também no livro de Salmos, eles, digamos assim, quase que se misturam, né? Então, quando se fala de Sião, nós estamos falando de alguma coisa mais elástica, e não apenas um local especificamente, embora originalmente seja isto, né? Então, nos Salmos, por exemplo, no Salmo 84, e agora nós vamos para o segundo bloco da lição, agora analisando Sião nos Salmos, especificamente em alguns Salmos, no Salmo 84, Sião é o local da presença de Deus. O Salmo 84 equipara Sião ao local de adoração, no caso, o templo. Ele começa assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. Então, estar no santuário é símbolo de receber as bênçãos de Deus e ter a fé fortalecida. O Salmo 84 diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa. E mesmo estando fisicamente distantes do templo, nós podemos ser abençoados. Salmo 84, verso 11. Num tempo em que as pessoas pregam que você não precisa ir para a igreja, este salmo é tremendamente apropriado, né? O salmista diz que ele suspirava pela casa de Deus, né? Já no Salmo 122, bloco 3 da lição dessa semana, Sião é o local da paz do povo de Deus. O Salmo 122 é um salmo que expressa a alegria e a emoção dos peregrinos que chegavam a Jerusalém. Por isso que ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, e esse é um clássico texto, vamos à casa do Senhor. Nesse salmo, ele pede oração, né, pela paz de Jerusalém. Isso quer dizer que nós devemos orar por aquilo que Jerusalém simboliza. E o que Jerusalém simboliza? Jerusalém é a comunidade da fé,
a qual nós pertencemos. Isso é um ponto extremamente importante, né? Estamos nós orando pelos nossos irmãos, orando pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pelo nosso povo, né? Estamos nós orando uns pelos outros, isso é extremamente importante, né? Quarto bloco da lição dessa semana, o Salmo 87 agora. Nesse Salmo, Sião é o local do povo de Deus, ou representa o povo de Deus. O 87 é um hino que celebra Sião como a cidade especialmente escolhida e amada por Deus. O texto diz assim: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Salmo 87, verso 2. Sião, aqui é a reminiscência, a lembrança do próprio reino de Deus, que é uma montanha que enche toda a terra. Como Sião era uma montanha, o reino de Deus vai encher toda a terra. Você lembra do clássico texto de Daniel 2:34, né? Da pedra que virou uma montanha e tomou conta de toda a terra. A montanha, que é Sião, é o lugar onde Deus une judeus e gentios na sua igreja. Sião tem uma dimensão, nesse caso, escatológica, né? Quando da implantação do reino da glória de Deus, no fim de todas as coisas, né? Nós viveremos para sempre em Sião. É um símbolo da reunião do povo de Deus. E por último, aparece aqui no Salmo 46, Sião, o quinto bloco da lição dessa semana, é o local, Sião é o local de segurança e proteção. Você lembra do Salmo 46, um salmo muito conhecido, né? Ele retrata uma cidade, né, que é açoitada pelo desastre natural, ou por desastres naturais e pela guerra, né? Ele fala de águas que rugem, ou que rujam e espumejam, né? E de montes que se abalam. Só que o texto diz assim: Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Salmo 46, verso 5. Então, essa é uma promessa de Deus, de que embora o mundo esteja em confusão, o povo de Deus está seguro. O Senhor, diz o texto, dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? E então, para a gente terminar, o Salmo 125 também aparece aí na nossa discussão, né? O Salmo 125, ele fala da estabilidade daqueles que confiam no Senhor. E o texto diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecerá para sempre. Salmo 125, verso 1. A inabalável firmeza do monte sobre o qual foi construída Jerusalém é símbolo da ação de Deus sobre os que nele confiam. Então, a gente precisa concluir a lição dessa semana colocando algumas coisas para você pensar, para você discutir com seus alunos. Os salmistas, é bom que se diga isto, almejavam estar na casa de Deus. O que acontece com a geração atual que parece não ter vontade de estar na igreja? E eu estou falando aqui dos cultos, eu estou falando aqui da participação na igreja. Parece que as pessoas estão mais arredias. Parece que a igreja, os cultos, a participação, a adoração fica em último lugar. Depois que eu já participei do meu lazer, dos meus negócios, da minha vida, de tudo que diz respeito a mim, aí sobra um tempo para a igreja. Por que as pessoas têm esse desejo ao contrário? Já que os salmistas desejavam, suspiravam para estar em Sião, que é a casa de Deus. Seria interessante a gente conversar um pouquinho e trabalhar um pouquinho para alertar o nosso povo e os nossos alunos no sentido de valorizar essa experiência de estar na presença de Deus. Claro, podemos estar na presença de Deus em todos os lugares, em qualquer lugar, mas há um lugar especial e específico onde Deus nos convida para periodicamente estarmos na sua presença, e isso foi muito bem retratado em toda a Bíblia e especificamente no livro de Salmos. Deus abençoe você, converse com seus alunos. Na semana que vem, se Ele permitir, estaremos de volta com você para mais uma abençoada lição da Escola Sabatina, baseada no livro de Salmos.
transmita isto aos seus amigos, divulgue o nosso canal, ore por nós e muito obrigado por sua receptividade conosco. Um abraço e até lá.